Então vamos juntos elevar os pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, por momentos como esse, de estarmos aqui reunidos entre amigos, na busca do conhecimento, tão necessário, tão importante a cada um de nós. Somos gratos, Pai, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pedindo que nos ampare, nos proteja, que tenhamos o entendimento do que vem a nós por ti, que a tua vontade prevaleça sobre nós, em nossos caminhos agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, deixa eu ver qual que esse aqui é antigo. Despreendimento dos bens terrenos, item 15. O princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir depois da sua morte do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-lo. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem em manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o tirará quando julgar convenientemente. São Luís, Paris, 1860. Ele fala sobre as questões materiais, o desprendimento dos bens terrenos, né? Que a gente sabe que tudo tem a sua importância, o dinheiro é importante, mas saber usar ele, acho que é o mais importante ainda para a gente não se perder, né? Porque a gente ainda não consegue lidar isso de uma forma equilibrada, vamos dizer assim, e requer um preparo da nossa parte, né? Então, a gente, acho que em primeiro lugar, a gente tem que educar os nossos familiares, né? Passar as mensagens de Jesus, é, a importância do respeito pelo próximo, e sim, passar os valores, estes que representam a verdadeira propriedade, estarão sempre conosco, né? E saber que a vontade de Deus vai se fazer, né? Então, Deus, ele confia ali a questão do dinheiro, do bem material na mão de algumas pessoas como uma prova, né? Até uma expiação, né? Porque muitas vezes a questão da facilidade acaba mexendo com aqueles que o detêm, né? Então, se nós passarmos por uma situação onde venhamos ter ali bens, né, ou até herdar alguma coisa, que a gente tenha sabedoria, né, pedir a Deus que nos dê a sabedoria para melhor utilizar, né, e saber que tudo do Pai, né, e regressa ao Pai. Acho que isso é mais importante. Aceitar a vontade de Jesus, de Deus, né, nas nossas vidas ainda requer um preparo da parte de todos nós. Então é isso. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Então, vamos lá, seguir aqui com o nosso estudo. Bom, nós estamos no capítulo da obsessão, da página 394, que é essa capa antiga, no último parágrafo, tá? Então, o André Luiz, junto do Alexandre, ali, eles ainda estão estudando ali alguns casos, né, sobre a questão da obsessão, né? Então, anteriormente, nós comentávamos sobre a questão da possessão, da subjugação, né? E até do que isso acarreta para a matéria, né? Lembra que nós comentávamos sobre isso? Que o André Luiz, ele estava acompanhando não só a questão espiritual, né? Mas também os distúrbios, né, que isso acaba ocasionando no corpo, né? No corpo físico. E a gente sabe que acontece, né? Porque estando ali com os pensamentos
né, desequilibrados numa sintonia viciante com outro espírito, então é uma troca e sabendo também que o pensamento ele cria uma energia, o pensamento é uma energia, né? Então a todo momento nós estamos trocando essa energia entre nós, né? Mas quais são as nossas sintonias, né? Então é isso que nós devemos ficar atento. Quais pensamentos outros que nós estamos sintonizando, tá? Então a gente pode captar uma energia que vai nos ajudar ou algo que vai acabar exteriorizando, né? Que não vai nos ajudar e vai acabar exteriorizando para o nosso corpo, né? Então é importante a gente estar atento a isso, a retomar, né? A tomar as rédeas das situações da nossa caminhada, tá? Porque nós não somos suficientemente equilibrados para manter uma boa sintonia com a espiritualidade amiga, nenhum de nós, né? A gente pode ter dias que são mais tranquilos, né? Que a gente consegue manter mais esse equilíbrio, teremos outros dias que nem tanto, né? Mas a gente tem ali artifícios que a gente aprende através dos estudos que vão nos auxiliar para a gente para a gente retomar esse equilíbrio, né? Como a prece, né? Conhecimento sobre nós também, saber que alguma coisa de fora daquilo que eu estou vivendo, estou pensando, estou sentindo, está querendo abrir um campo ali comigo, e isso vai me trazer consequências difíceis, né? Então, é tentar mudar uma sintonia de alguma forma, né? E isso vai nos ajudar muito. E aqui no caso, esse caso que a gente acompanhou, ela já não tinha mais forças, né? Porque a gente sabe que uma obsessão se instalando, um processo obsessivo se instalando, ele vai de uma obsessão simples, onde aquele que está sofrendo o processo, ele passa a ter comportamentos difíceis, uma irritação, né, que vai se instalando e vai tomando um outro formato, onde ele é depois envolvido ali pelo espírito no sentido de mistificar, de envolver ele. Só um minutinho, por favor. Deixa eu admitir no navio. Achar que ele é alguém fora do meio, né, que tem uma ele que vai envaidecer ele, né? Até que ele não tenha mais forças de lutar e se contra aquilo, né? E aí se torna uma subjugação, que é um processo mais ferrenho, mais ardiloso no sentido do envolvimento, tá? Então acaba gerando consequências para a matéria, né? O nosso corpo acaba sentindo disfunções orgânicas, desarranjos, enfim, tá? Então vamos ver aqui o que o André Luiz aí junto dos orientadores, quais são as dúvidas dele e que podem também nos auxiliar. Com exceção da pobre irmã que se encontrava possessa, os demais obsidiados, né, que eram 4 casos, 3, 4 casos. Deixa eu aceitar a Conceição, pessoal, só um minuto. Com exceção da pobre irmã que se encontrava possessa, os demais obsediados naqueles momentos ficavam livres da influência direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem, que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos algozes. Tá? Então, desses 4 casos, a jovem ali, ela estava relutante, não se entregando, né, querendo realmente mudar uma situação, enquanto os outros, eles não apresentavam muitas resistências. Não, na verdade, eles estavam mais habituados com o tipo de comportamento que estavam ali tendo, né, e aguardavam ali apenas o momento de acabar, né, lembrando que eles estavam ali num trabalho, numa casa espírita, onde tem uma proteção, para se encontrar ali com seus algozes, que nem o André Luiz fala. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras físico-psíquicas primavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância dos ensinamentos que o doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores de mais alto, ministrava com admirável sentimento. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Tá? Então, eles mantinham esses espíritos que estavam obsidiando essas pessoas, eles mesmo à distância, né, que eles não entraram ali naquela casa espírita, mas
eles mantinham o controle sobre eles, né? Sobre essas pessoas, ao ponto de eles não conseguirem se concentrar para poder tirar os benefícios ali de um tratamento, de uma palestra, né? De um passe, né? Tudo que a gente acompanha. Isso pode acontecer, sim, né? E é muito normal isso, muito comum. Acontecer até com nós mesmos, né? Se a gente não procurar retomar, né, a situação, enfim, se esforçar para nos mantermos até concentrados ali no que está acontecendo, né? Então, comigo, isso às vezes eu tenho que me esforçar muito. Não sei vocês aí se tem alguém que já passou por uma situação, enfim, que passa, né? Mas a gente às vezes tem que se concentrar sim para que não atrapalhe na hora que a gente vai receber esses ensinamentos que são importantes para nós. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Dir-se-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis, habituado a enfermos que, pelo menos aparentemente, demonstravam desejo de cura. Estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressados do remédio que a espiritualidade lhes oferecia por amor. Tá? Então, eles não estavam ali recebendo ali os cuidados devidos, né? Porque eles estavam ligados a esses obsessores. Não, eles não apresentavam ali, eles não conseguiam lutar contra tudo aquilo, né? Eles não apresentavam ali uma proteção da parte deles, do esforço para se melhorar, de poder estar ali. Isso é o que diferenciava da outra moça, que o André Luiz relata aqui como sendo uma jovem, que ela estava se esforçando realmente, tá? Alexandre percebeu minha surpresa e observou-me. Em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intricados, misturados, né? Quase sempre o obsediado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, tá? Então, isso está ligado à questão de não querer mudar o comportamento, não querer mudar os pensamentos, se manter ali da mesma forma, tá? Então faz com que eles não consigam enxergar ali uma outra situação e aí ter forças para lutar contra aquilo. É uma cristalização de personalidade. Quando a pessoa fala, mas eu sou assim mesmo. Não, né? É um grande perigo nisso. Eu sou assim mesmo? Então, significa que a gente acha que a nossa realidade é aquela. A realidade está ligada apenas ali a um círculo de situações, tá? Então, por isso que é importante uma reflexão, né, sobre nós mesmos, quem somos, né? Sermos autênticos conosco mesmo. Isso é muito importante, que vai nos colocar em uma condição de saber que há alguma coisa a mais a se fazer, né? Então, muito cuidado com essa questão da cristalização personalista. Ou seja, eu sou assim mesmo, a minha personalidade é essa. Eu nunca vou mudar, não há possibilidades de melhoria, de mudanças. Não, sempre há, sim. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Então vamos lá. Torna-se presa fácil e inconsciente, ó. Torna-se por essa cristalização da personalidade. Torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Tá? A questão dos comportamentos, dos pensamentos. Peraí, Pacheco, deixa eu adicionar aqui. Questão dos pensamentos, daquela questão de nós nos mantermos como somos sempre, né? Presos, cristalizados ali na questão de nós, sem estarmos aptos a melhorias, a mudanças. Então, há um perigo muito grande nisso, né? Tá? Quem somos? Por que aqui estamos? Pergunta que todos nós devemos nos fazer, né? E temos as respostas pela doutrina, né? Estamos aqui para nos melhorarmos, né?
através das oportunidades que a vida vem a nos oferecer. Somos seres eternos, vivendo apenas uma passagem. Eu posso sair daqui diferente de quando eu entrei, esse é o intuito, né, da nossa encarnação, mesmo errando, que todos nós erramos a todo momento, mas a questão do recomeço, né, que é importante para nós. Tá? Então, cristalização da personalista, da nossa personalidade, de quem somos, tá? Seja por pensamentos, atitudes, ações, tá? Então, estejamos atentos, né? A isso. Verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços de ódio, que em todas as circunstâncias é a confiança desequilibrada convertida em monstro, tá? Então aqui ele fala sobre a questão do ódio, da vingança, algum sentimento negativo, né? Que a pessoa acalenta para si, traz aquilo para si. Isso aí pode vir de encarnações passadas, né? Mas aquilo fica marcado, tá? Tem espíritos que eles podem viver 10 encarnações, mas se eles estiverem presos a uma situação dessa, de um laço de ódio, de uma vingança, alguma coisa que ficou, ele sempre, quando ele estiver desprendido, ele sempre vai retomar naquele ponto onde aconteceu a situação. Ele está preso àquilo, ele está enlaçado à situação, ele não consegue seguir adiante a sua caminhada. Então ele vem e volta, mas ele continua ali, envolvido, nessa situação difícil. Porém, há sempre uma oportunidade de poder se reconciliar, né, que Deus concede. Dependendo da situação, a espiritualidade pode até tirar ali o livre-arbítrio do espírito, concedendo ali uma encarnação, né, para que ele possa retomar a sua caminhada nesse sentido, tá? Mas pode acontecer sim, tá? Visando o bem daquele que está passando por esse processo difícil, tá? Então, é importante, estamos aqui, vamos tentar resolver todas essas questões aí conosco, né? Assim como a gente quer, né, pegar, não, eu vou passar um ano escolar, por exemplo, tem que fechar todas as matérias, tem que, né, deixar tudo certo. Na questão espiritual é algo semelhante, né? Algumas situações que a gente venha deixar, vamos ter oportunidade, mas se a gente puder resolver aqui, né, é muito melhor, né? Jesus disse que para a gente se reconciliar, né, enquanto a gente caminha com aqueles que temos as pendências e as dificuldades. Bem, Roberto, meu amigo, quer comentar alguma coisa? A maioria das vezes que acontece isso é aquela monoideia, né? O espírito fica naquela monoideia e aí realmente ele volta àquele passado até às vezes longínquo, né? Uma vez eu conversei com um espírito que ele estava preso quando ele era um soldado romano ainda, né? Mas ele deve ter tido outras encarnações nesses períodos todos, mas com certeza ele voltava lá naquela época com a espada em punho, né? E ele era um soldado romano e queria sangue, queria, né? Então, são as monoideias, né? E quanto à própria situação da gente ter esses problemas, né? É o egoísmo, o orgulho, né? O excesso de materialismo faz com que a gente fique preso a essas obsessões mesmo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, como você falou, né? Ah, eu sou assim, vou ficar assim, vou morrer assim. Não, não podemos ser assim. Hoje nós não podemos ser aquele velho homem, aquele velho espírito que continua errando sempre, né? A gente precisa fazer reflexões sobre isso para que a gente possa mudar o nosso pensamento, mudar as nossas situações espirituais, que esse é o objetivo maior. É isso aí, meu amigo. Muito bem, meu amigo, muito bem. Então, sempre nos possibilitar algo mais, né? Então, vamos lá. O orientador amigo fez longa pausa, verificando os trabalhos em curso. Mas, como quem desejasse socorrer-me com lições inesquecíveis na luta praticada, prosseguiu, apesar das absorventes obrigações da hora. Por este motivo, André, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão,
A maioria dos casos desta ordem é francamente desconcertante. Em virtude dos ascendentes sentimentais, cada problema destes exige solução diferente. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos, com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. Diante do obsediado, fixam apenas um imperativo imediato, o afastamento do obsessor. Então, que nem nós já comentamos anteriormente, né? As situações decorrentes, né, desses processos, elas são muito além daquilo que nós compreendemos, né? Nós estamos vendo apenas a ponta do iceberg, né? Mas há muita coisa ali que é envolvida, né? E aí acaba se optando apenas pelo afastamento, né, daqueles que acham, né, que estão fazendo ali um mal, estão causando mal à pessoa, mas esquecem que é todo um processo, né? Por isso que é importante, né, na doutrina espírita, esses processos de desobsessão, né, onde tanto o que está assediando, tanto aquele que está sofrendo o processo, recebe ali uma instrução, né, o amparo, para que não tenha arestas, né, que cortem essas arestas e aí todos tenham a mesma oportunidade, né? Esse é o amor, né, que Jesus nos ensinou, né? Que todos nós temos a mesma oportunidade de poder recomeçar a nossa caminhada. E lembrando que são irmãos que também têm uma história, né? Que vivenciaram uma situação, que têm as suas dores, que estão ali no seu processo de entendimento, mas que requer ali um amparo, né? Um tratamento espiritual dentro de um local sério, né? Então, abençoada oportunidade de a gente poder estar, né, participando da doutrina e por todos que recebem lá o tratamento, né? Porque pode ser que a gente precise também, né, de receber um amparo quando regressarmos ao plano espiritual nesse sentido, de nos esclarecermos referente a alguma situação da nossa caminhada, né? E aí, vamos nos deixar de lado e apenas ver um lado da situação? Não, tem que sempre trabalhar as duas situações, tanto do encarnado como do desencarnado, ou aquele que sofre e faz a ação, né? Mas como se rebentar de um instante para outro algumas algemas, né, como rebentar algemas seculares de um instante para outro, forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Como separar seres que se agarram um ao outro, ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? Efetivamente, não faltam os casos raros, embora de libertação quase instantânea. Tá? Então, tem situações que é mais fácil ali de ocorrer o esclarecimento, enfim, de terminar com esse processo obsessivo. Tá? Tem outras que não, que nem ele ressalta. Aí, porém, vemos o fim laborioso do processo redentor, ou então encontramos o doente, que de fato faz violência a si mesmo, a fim de abreviar a cura necessária. Então, tem aqueles que possam tomar atitudes difíceis referente ao processo, né? Mas que, né, terão uma oportunidade também de poder retomar essa situação e buscar ali um consenso para ambos, né? Então, são várias situações que acontecem. Examinando a extensão dos obstáculos ao restabelecimento completo dos enfermos psíquicos, considerei. Depreende-se então que Alexandre, porém, não me deixou terminar. Cortando-me a frase inoportuna, respondeu: já sei o que vai dizer. Verificando as dificuldades que relaciono para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho e se não será melhor entregar o obsediado à própria sorte. Esta observação, contudo, é um contrassenso. Se você estivesse na terra, ainda na carne, e visse um filho amado em condições pré-orgânicas, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias?
Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Não aguardaria ansioso a manifestação favorável da natureza? Quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática se ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo, se pretende o repouso ou o trabalho ativo? Não podemos, desse modo, mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante e sofredor. Urge atender a nossa parte de obrigação imediata, compreendendo. Aí, pessoal. Compreendendo que a construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento nos serviços do bem permanece perdido. Tá? Então, o André Luiz pergunta, mas se eles, né, não estão nem aí, vão voltar a fazer as mesmas coisas, para que perder o tempo? Né? E a espiritualidade, amorosamente, né, carregando nós aí no colo a todo momento, fala que eles jamais desistirão de nós, porque sabe que nós melhoraremos, nós retomaremos o equilíbrio, enfim, teremos as nossas conquistas, e eles acreditam em nós, né? Então, olha como é legal, né, a gente ter saber que nós somos amparados, né? Não temos não somente os nossos amigos encarnados, mas a espiritualidade amiga que nos quer bem, está aí torcendo por nós, né? Muito bom. Eu me recordo também que numa ocasião, antes da doutrina, eu estava passando por um momento de muitas turbulências na minha vida, muitas dificuldades, né? E eu me encontrava muito triste, enfim, porque às vezes não tinha muitas respostas. E aí, minha mãe, ela é médium psicofônica, e aí incorporou um espírito nela, era minha avó, minha avózinha, que eu tenho uma ligação com ela muito grande, sempre tive. E aí ela falou para mim, perguntou como eu estava. Ô filho, como você tá? Eu falei, olha, vó, tô bem. Não queria, né? Enfim, falar o que estava acontecendo. Aí ela falou assim para mim, vai ficar tudo bem, você ainda vai ser muito feliz. Eu tenho certeza disso, que você vai ser muito feliz. E aquilo mexeu comigo porque eu falava, nossa, eu não vejo um caminho para seguir e alguém vem e acredita em mim, né? E isso me deu muita força. Então aí eu vejo hoje aqui nesse texto, né, que esses amigos eles acreditam sempre em nós, né? E como é muito bom a gente saber que nós estamos sendo amparados na nossa caminhada. É isso aí, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, seguir mais um pouquinho aqui que ainda tem tempo. Compreendi a nobreza da observação e mantive-me em silêncio. E porque o meu orientador voltasse a cooperar ativamente nos trabalhos em andamento, passei a examinar os doentes psíquicos, enquanto o doutrinador terreno prosseguia em sua luminosa tarefa de evangelização. A jovem que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes das sombras demonstrava regular normalidade em seu aparelho fisiológico. Tá? Então, aquela que estava reagindo, né? Que estava perseverando nas melhorias. Semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades da defensiva para conservar intacto o equilíbrio da própria casa. Entretanto, os demais exibiam lamentáveis condições orgânicas. A desventurada possessa apresentava sérias perturbações, desde o cérebro até os nervos lombares e sacros, demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade, além de lastimável relaxamento das fibras motoras. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Nos demais obsediados, os fenômenos de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e rins. Outro mostrava singular desequilíbrio do coração e pulmões, tendendo à insuficiência cardíaca em conúbio com a pré-tuberculose avançada. Então, já vou aqui para outro parágrafo, que ele vai explicar um pouco sobre essa questão. Enquanto examinava atento aquele inquietantes quadros clínicos, o orientador encarnado da Assembleia, fazendo-se intérprete
de grandes benfeitores do nosso plano de ação, espalhava o amor cristão e sabedoria evangélica a longos jorros, efetuando com extrema fidelidade ao Cristo a semeadura da caridade, da luz e do perdão. Desejando a minha elevação nas atividades construtivas, Alexandre aproximou-se de mim e observou: repare no serviço de fraternidade legítima. Não temos o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata aos planos mais elevados, do que se demoram no campo inferior. A tarefa é de sementeiro, do cuidado, persistência e vigilância. Não se quebram grilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica uma cidade num dia. É indispensável desgastar as algemas do mal com perseverança e praticar o bem com ânimo evangélico, tá? Então, eles tiveram aí essa degradação do sistema orgânico, né? Devido a essa troca de energias, né? E aí ele fala que é importante, né? A perseverança, é perseverar, buscar um caminho, retomar, não achar que nós somos assim, que nem nós comentamos, que sempre há possibilidades de nos melhorarmos, né? Os serviços iam a termo, percebendo que meu instrutor voltava à nossa conversação mais fácil, expus-lhes as minhas observações, perguntando em seguida: ante os distúrbios fisiológicos que me foi dado verificar nos enfermos psíquicos, devo considerá-los como doente do corpo também? Então, a questão orgânica. Perfeitamente, asseverou o instrutor. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. Então, o desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É por este motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de característicos muito dolorosos. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Tá? Então, vou parar por aqui. Está acabando o nosso tempo. Então, é a questão do nosso pensamento, né? Das nossas ligações, que nem ele fala, tudo, o segredo está na mente, né? O que nós estamos atraindo para nós, né? Como estamos nos mantendo nesse sentido, né? Tá? Isso é o mais importante, porque isso aí atrai situações que vão afetar primeiro o nosso espírito e depois acabam sendo exteriorizadas para o nosso corpo, tá? Então, alguém que está sofrendo um processo obsessivo, está entregue àquela situação, ele está absorvendo uma energia que está causando ali um desequilíbrio orgânico. Agora, no caso da jovem, que ela está enfrentando a situação, relutante, se obtendo ali de todo o auxílio para se melhorar, ela com certeza não está tendo esse desarranjo orgânico, muito pelo contrário, ela está se fortalecendo, tá? Então, a nossa atitude é muito importante nesses processos, em tudo que nós quisermos aí na nossa vida, se nós acharmos que devemos mudar, acreditar e trabalharmos por essas melhorias, com certeza nos sentiremos fortalecidos, porque são os amigos espirituais, são os nossos amigos carnais, é uma energia diferente que nos envolve, tá? Então, Jesus disse, né, que nós somos deuses nesse sentido, de podermos determinar aquilo que nós queremos para a nossa caminhada, né? É lógico que tudo que nós plantarmos, teremos que colher. Tá bom, pessoal? Então, vou parar por aqui. Depois, daqui a 15 dias, a gente retoma mais um pouco e já está acabando o parágrafo, o capítulo aqui, tá? Então, espero que todos tenham gostado. Então, vamos finalizar. Lembrando que teremos aí a segunda parte. A Tati pode chamar a reunião para a gente, por favor? Sim. Então, vamos lá, que eu separei aqui uma passagem para vocês que o nosso amigo não podia estar com a gente hoje. Então, vamos fazer a prece. Agradecer a Deus e a Jesus por tudo que nos oferece, de Senhor que nos fortaleça, que tenhamos força e coragem para seguir essa semana, agradecidos por tudo que vem a nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores, e não nos deixes cair em novos erros e novas tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.
Muito obrigado a todos. Então, vou encerrar aqui a reunião. Nós nos vemos aí logo em seguida.